TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, sejam bem-vindos ao programa Enfoque Espírita, que é veiculado aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos, às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos em sua quarta parte e hoje especificamente nós vamos adentrar expiação e arrependimento dentro deste segundo capítulo da quarta parte, tá certo? Sejamos todos bem-vindos ao programa Enfoque Espírito, ao canal TVC Correio da Manhã, que nos acolheu com imensa satisfação, tá certo? E nós também agradecemos toda a audiência que nós temos tido neste local. Então, lembrando que nós aceitamos perguntas, reclamações e também sugestões. É só vocês nos enviarem um e-mail em enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. Pode ser acessado também pelo Facebook TVC Correio da Manhã e também pelo Instagram TVC Correio da Manhã. Mas o interessante de todos os programas do TVC Correio da Manhã é veiculado em outras cidades do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul é o canal número 3. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios e vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? Então passemos então agora à leitura, tá? Do livro de Palavras de Vida Eterna, o capítulo 20. Mas antes quero cumprimentar os nossos amigos telespectadores, informando que realmente, por incrível que pareça, mesmo quando a gente não está procurando fazer propaganda, mas sim levar conhecimento da doutrina espírita para o povo, porque não tem jeito. Repare na pergunta 982, que nós tanto insistimos. O que realmente significa isso? Significa dizer que na pergunta 982, o Espiritismo ensina que não precisa ser espírita para a gente se salvar, não. Desde que ame a Deus, desde que faça o bem ao próximo. Portanto, amar a Deus e fazer o bem ao próximo. E desde que ele não crie inimigos durante a vida, mas faça boas obras, certo, ele está salvo. Certo. Então é uma doutrina superior, ela não ataca nenhuma religião, pelo contrário. Então isso é tão bonito que nós estamos perto da pergunta 982, volta e meia a gente vai tocar nesse assunto. Exato. Porque eu não conheço outra religião que diga isso. Perfeito. E não. O que importa é que o bem que você faça, não é aquilo. Sim. Mas enfim, vamos voltar então, para a pergunta 990. Então nós vamos agora fazer a leitura, né, da nossa página, Palavras de Vida Eterna, tá? Vindo pelo Espírito de Emmanuel, através do Chico Xavier. E estamos no capítulo 20, tá certo? Que diz o seguinte, título, Vigiando. Abre aspas, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quem falou isso foi Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ele discorre da seguinte forma: trabalhamos vigiando.
Aquele que nos ocupa o pensamento é a substância de que se nos constituirá a própria vida. Retiremos dessa forma o coração de tudo o que não seja material de edificação do reino divino, em nós próprios. Em verdade, muita sugestão criminosa buscará enervar-nos a mente. Muito lodo da estrada procurar-nos-á as mãos na jornada de cada dia, e muito detrito do mundo tentará imobilizar-nos os pés. É a nuvem da incompreensão conturbando-nos o ambiente doméstico. É a injúria nascida na palavra inconsciente dos desafetos gratuitos. É a acusação indébita de permeio com a calúnia destruidora. É a maledicência convidando-nos à mentira e à leviandade. É o amigo de ontem que se rende às requisições da treva, passando a condição de censor das nossas qualidades, ainda em processo de melhoria. Entretanto, à frente de todos os percalços, não te prenda às teias da perturbação e da sombra. Em todas as situações, em todos os assuntos, guardemos a alma nos ângulos em que algo surja digno de louvor, fixando o bem e procurando realizá-lo com todas as energias ao nosso alcance. Aos mais infelizes, mais amparo. Aos mais doentes, mais socorro. E, ocupando o nosso pensamento com os valores autênticos da vida, aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam, construindo gradativamente em nós mesmos o templo vivo da luz para a comunhão constante com o nosso Mestre e Senhor. Muito lindo, né? Aliás, Muito lindo. Paulo escreveu coisas fantásticas, né? Exatamente. Porque São Paulo foi extraordinário e Emmanuel quer dizer, exatamente dizer Deus conosco. Deus conosco. Então a doutrina espírita não se opõe às outras religiões. Eu acho isso tão importante que eu não tenho coragem de responder pesadamente, apesar das críticas que muitas vezes vêm para ferir mesmo, dizendo que não estamos capazes de entender. Não é bem assim, né? Então, a doutrina espírita não se impõe, nem quer dizer que é a única religião. Claro que não. E essa resposta, para mim, ela é assim, doce, porque ela diz o seguinte: olha, será que é necessário que a gente seja espírita, seja bonzinho, e que creia em tudo que se passa no centro espírita ou fora dele? E que então, se não for assim, não vai ser salvo? A resposta é maravilhosa, ela diz assim: só o bem assegura a sorte futura. O bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduz. Por quê? Se assim fosse, estariam deserdados todos aqueles que não creem, que não tiveram oportunidade de se esclarecer. O que seria, e é um absurdo, até conjugar isso, achar que porque você recebeu essa, teve a chance, mas o teu irmão, supostamente, irmão até de sangue, nasceram os dois juntos, ele teve toda isso, mas você não teve. Então, na verdade, os dois estão igualzinhos. Mas ele passou para outra religião, pode passar, não tem problema. Ele não tem religião nenhuma, não tem problema. Se ele é sério, correto, siga o que está ali na pergunta 982, não tem problema nenhum. E o que é a pergunta? O bem que a pessoa tem que fazer, é sempre fazer o bem. Exato. Bom, diante disso, nós já adiantamos bastante, mas essa figura é tão importante que, como a gente citou e falou aqui, nós temos a pergunta 642, 982 e 838, enfim,
642, 737, são muitos números que ditados assim aleatoriamente, não parece, mas o livro dos Espíritos é repetitivo. O repetitivo é o seguinte, ele ensina o amor, ele é lógico, é coerente. Então nós temos aqui, agora que já chegamos nesse texto do livro, expiação e arrependimento, voltamos então agora a caminhar, não é? Perfeitamente, seu Então vamos essas duas perguntas nós já fizemos mais cedo, então eu vou fazer a pergunta, Vecmílio, para ganharmos tempo para nós tão precioso. Eu vou ler a pergunta 990 e eu vou ler depois a 991, e aí a gente segue em frente. Mas essas duas, vou apenas ler a pergunta, você a resposta, se quiser comenta o que for necessário. Certo. Do texto, expiação e arrependimento, da parte 4 do capítulo 2, do livro dos Espíritos, então está lá. O arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Aliás, né, seu Gama, esse expiação e arrependimento, nós vamos encontrar esse mesmo assunto em Céu e Inferno, no capítulo 16. Sim. É só vocês acessarem, vão lá no livro dos Espíritos, perdão, no livro de Kardec, Céu e Inferno, capítulo 16, vocês vão ver exatamente posto... O capítulo é o 7º, o item é o 16. Isso, tá certo. Então passemos à frente, né, senhor Galo? Qual a consequência, agora 991, qual a consequência do arrependimento quando você está desencarnado? Isso. Desejar o arrependido a uma nova encarnação para se purificar. Olha que coisa interessante. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Aliás, isso é recomendado também, né? Paralelamente na pergunta aqui no Livro dos Espíritos, 332 e 975, não é isso? 975, então são exatamente. Perguntas que a gente poderia tocar, mas como nós já comentamos, estamos apenas reprisando, vamos seguir em frente. Fica claro, porém, que Deus que é perfeito e que cada bactéria ou cada ser completo ou não, ele está guiado, porque foi Deus que criou. Então, por que Deus, que sabe o presente, o passado e o futuro, vai condenar esse para o inferno eterno? Claro que não. Onde está o amor de Deus, cara? A pessoa não teve nem entendimento, ele é mau sim, mas é claro, ainda não teve tempo. Então, o Espiritismo nos ensina meios de resgatar, como você mesmo volta para resgatar. Sim. E não vai lembrar, não. Graças a Deus, né? Agora, quando você perder toda e qualquer matéria, voltar à condição, você pode ter acesso ao teu passado. Perfeito. Que às vezes é tão ruim que o espírito tem medo de encarar, mesmo desencarnado. Porque se ele sabe de que tem que estar aquilo tudo, ele não aceita a reencarnação. Pois é, mas tem uma coisa extraordinária que ocorre, né, seu Gama? Que é exatamente quando nós praticamos o mal, algo nos acusa. E o que é que nos acusa? A nossa consciência. Tudo registrado no corpo espiritual que nós temos após a morte. Exatamente, que é o perispírito. Que é o perispírito. Exato. Que é uma coisa extraordinária. Pois bem. Então, completamos. Vamos lá. A pergunta 992 é bastante grande, né? Não, é pequena. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, ela é grande o suficiente para não atrapalhar, citamos os dados, a 332 e a 975, não vamos citá-las aqui porque já falamos insistentemente várias vezes nela. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Quer dizer, você reencarnou, e por que agora Deus te dá a oportunidade? Porque Ele é perfeito. Esse negócio de condenação eterna é para o encarnado, que pensa que a vida assim acabou, morreu tudo. Mas não é. De forma nenhuma. Moralmente não pode ser, ou então Deus não seria perfeito. Sim, para um ele bota ser um grande líder, para outro ele a pobreza uma total. família. Não.
Então, vamos lá, a resposta segue, Tecmília. Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida e se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o expobra, o censura, né? E lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Ou seja, Deus fornece para nós todos os meios da gente vencer o mal, porque é da nossa natureza. Deus não quis que fosse para o céu pessoa que fez muito mal, mas teve a felicidade de encontrar um sacerdote que perdoou tudo dele e vai embora. O outro que não teve a sorte vai para o buraco eterno. Como não Deus vai criar um... Se nós, hoje, com o mínimo de evolução que temos, nós temos uma luta constante para não condenar pessoas eternamente, imagina Deus. Não vai fazer isso não nunca. Não passa, não é racional. Não é racional. Então, sigamos. 993, seu Gama. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Já te disse que todo espírito tem que progredir. Esse tem é do verbo dever. Deve progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Provavelmente sim, porque senão ele não teria essa experiência para progredir. Isso. Por outro lado, quantas crianças, às vezes começando a vida, morre, encontra uma morte subitamente, não tem reencarnação, então o que faz com ele? Vai para um pedacinho do céu onde tem o pessoal que não teve chance? Quer dizer que Deus, quando criou isso, ele não foi perfeito? Uhum. Não, Deus é perfeito. A vida não é eterna, mas a nossa condição espiritual, o espírito não tem esse castigo de ser eliminado, não. Ele vai enfrentar as dúvidas e as lutas para melhorar eternamente. Então, seu Gama, só reiterando aqui, o final dessa resposta diz assim: aquele que só tem um instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. É porque ele trabalhou, gente, para a sua transformação interior. Tudo que vem para ele de mal, ele coloca de lado. Por isso cada um de nós tem uma vida diferente um do outro, Exato. Lógico. Nós não somos iguais, mas somos eternos nesse sentido. Isso. Só na perfeição chegaremos lá. Isso. Seu Gama, nós estamos quase chegando no nosso horário, então eu vou pedir um primeiro intervalo, tá certo? Para nós prosseguirmos depois. Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Pode abrir, né, primeiro. Alô, pessoal. Voltando ao programa em seu segundo bloco, programa Enfoque Espírita. Estamos estudando exatamente o Livro dos Espíritos, não é isso? Em sua quarta parte.
e no capítulo 2, e do subtítulo Expiação e Arrependimento. Pergunta 994, seu Gama. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Olha, a resposta é a seguinte, dos espíritos para os homens, principalmente os encarnados. Sempre as reconhece. E então, mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá, para esclarecer os trabalhos bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Então aí nós vimos o seguinte, o espírito chega a um ponto de evolução que muito, quando está na cadeia, aqui mesmo encarnado, ele sente que se arrependeu, mas também o castigo é muito maior do que ele esperava. Aí nós temos até criticar a oportunidade, mas Deus nos dá tanta oportunidade quanto a senhora. Se nós não aproveitarmos, vamos reencarnar com mais deficiência. Isso. A primeira frase, gente, dessa resposta é interessantíssima e importante também. Diz o seguinte: sempre as reconhece e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Que a gente chama discretamente de arrependimento. Arrependimento. Mas agora é tarde, né? Sim, mas nós temos que ter... Para Deus não é tarde. Nós temos, aliás, nós temos que nos arrepender, reparar e expiar. Arrependimento sincero, reparação e expiação. Exato. Mas para que essas três situações aconteçam, gente, a espiritualidade, aliás, Deus é tão infinitamente bom para conosco que Ele nos deu três situações diferentes dentro dessas que eu acabei de citar, que é a dor expiação, a dor evolução e a dor auxílio. Olha que coisa interessante. E onde você aplica isso com perfeição, quando você está dizendo, especialmente naqueles espíritos que reencarnam ainda como os selvagens, porque eles então não examinam muito, nem a vida depois, nem antes, porque eles não conhecem aquele excesso de conforto. Às vezes até utilizam o adversário como alimento, como se isso pudesse amenizar alguma coisa da culpa. Não é assim. Então, o que acontece? O homem perverso que não reconheceu as suas faltas durante a existência vai ter chance de reconhecê-la depois de morto. Sim. E aí ele tem que ir justamente para uma escola para aprender e o interessante, se aprendeu, vem, reencarna e coloca em prática aquilo que ele aprendeu lá em cima. Sim, então por que quando nós voltando a falar da Bíblia, nós vamos falar de Adão e Eva, naquela época que não tinha conhecimento, não tinha leitura, não tinha a Bíblia ainda pronta, não tinha nada, como é que aquele ser podia encarnar e evoluir? Exatamente porque ele pegou uma reencarnação, lá atrás ele ia pegar pouco conhecimento, não, ele tem centenas ou incontáveis, infinitas possibilidades diante da vida. De forma que é muito curioso quando a pessoa diz para mim, e já me disseram até na avenida, uma certa oportunidade, quando me interrogaram, mas o senhor acredita mesmo na reencarnação? Eu digo, olha, desculpa a expressão que eu usei, é grossa, mas olha, é um conceito que o senhor não teve tempo de pensar, porque se pensar, ou Deus é perfeito ou não é. Então não me ensine que Deus é perfeito, porque o senhor nega a reencarnação, eu não quero nem conversar. O senhor não admite que o espírito que errou possa ser perdoado e nem crescer, ele já tem que nascer prontinho e bom, enquanto que o outro nasce ruim e diz que Deus é justo. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, mas eu nunca pensei assim, eu digo, bom, nunca pensou porque nunca lhe ensinaram, eu também não era. Exato. Mas fui levado à lógica, porque é realmente... Tem que ser lógico. Coisa de Deus não pode ser irracional. Com certeza. E também não é irracional. Não. Né? Exato. A 995, seu Gama. Haverá espíritos que, sem serem maus,
se conservam indiferentes à sua sorte? Permita repeti-la, tá? Uhum. E antes, vejamos uma coisa, tem uma pergunta aí, a 564, que diz o seguinte, vou ler apenas a pergunta para você fazer, então, a análise dessa daí. Deixa Certo. que eu leia a pergunta aqui. Tá. É tão lógica que eu vou dizer que eu só estou citando, porque aí você vê como se encaixa. Aham. A pergunta 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos, que em coisa alguma se ocupem? A resposta, mas esse estado é temporário e dependendo do desenvolvimento das suas existências. Há, certamente, homens que só em si mesmo vivem. Essa ociosidade pesa-lhe cedo ou tarde o desejo de progredir, faz necessária a atividade feliz se sentirem, se puder tornar útil. Então, são seres que ainda não chegaram ao final para progredir. Então, tem que passar por isso. Eu não entendo como é que, em pleno século XX, onde tudo é racional, a gente tem ensinamento para dizer para os outros que Deus, assim, Deus freou, aí Deus errou, então ele não gosta disso. Não, Deus não erra, ele é perfeito. Ó. Imagina se, ao invés de dia, a gente tem noite uma vez, que à noite a gente dia, Deus houvesse errado alguma vez. Não errou nunca. Se não erra nas coisas materiais, por que a gente pensa que ele errou nas coisas espirituais? Claro que não. Ninguém quer perceber que a doutrina ensinada pela doutrina espírita é absolutamente racional. E o que foi escrito naquela época de muita pouca cultura tem uma explicação lógica e racional. Nós estamos evoluindo. Nós mesmos, passando por lá, já fomos espíritos muito maus. Hoje já temos migalhas do amor de Deus. Pois é, seu Gama, aqui nessa a resposta dessa 995, a última frase diz assim, devendo em tudo haver progresso. Olha que coisa interessante, gente. É uma imposição, ele diz, devendo em tudo haver progresso. Claro, inclusive no ser humano. No ser humano e também nos outros orbes habitados, vai haver progresso sim, porque Deus não quer que o homem fique estagnado na terra sem fazer absolutamente nada, só ficando na praia, pegando aquelas ondas, sol. Pelo contrário, gente. É a mesma coisa, em última análise, podia ter sido colocado aí, se fosse o caso. E os selvagens que não sabiam ler nem escrever, que não tinham cultura, como é que ele faz para aprender? Ele nasce e tem que viver até o final na pura ignorância e depois ir para o inferno? De forma nenhuma, né? Não, é só para a gente raciocinar. Como Deus criaria um negócio como esse? Isso houve uma interpretação errada. Exato. Né? Ignorando que existia um espírito que sobrevive após a morte. Por isso que é importante, a doutrina espírita é a lógica julgada à frente dos outros. Pois é, o senhor falou agora sobre os indígenas. Vejam bem, gente. Mesmo eles trabalham para ter a sua subsistência lá no local onde eles vivem. Mas eles têm uma coisa importantíssima com eles: o cuidado com todos. Olha que coisa interessante. É. Isso já é, de uma certa forma, mesmo ele sendo primitivo... Ele tem a intuição. Exatamente. Ele tem a intuição do bem e tem uma intuição de um Deus que tem que ser justo. Exato. Se ele vê que o ser humano chega lá com armas, que ele não pode nem lutar contra ele se entrega porque não tem outra jeito. É exatamente isso que acontece estudando-se a reencarnação. A reencarnação é uma lei maravilhosa que permite que nós voltemos à vida tantas vezes quanto for necessário. Tem tensão, mas as dores serão cada vez maiores. Porque Deus é perfeito. Uma coisa que eu aprendo como selvagem, enquanto ainda estou selvagem, e não aprendi direito, tanto que vezes nos foram dados, agora nós vamos fazer com que ele faça. Tem até um caso interessante, que com o Chico Xavier aconteceu, ele estava lá em Uberaba, e aí então o que aconteceu é que ele foi a uma favela lá levar alimentos, né? E aí apareceu uma mãe que disse para ele, ô Chico, existe explicação
para o fato de meu filho nasceu sem as pernas, surdo, mudo, e agora querem cortar os braços dele. Você conhece essa pergunta? Então, isso é justo? E o Chico perguntou a Emmanuel, e Emmanuel, espera um pouco, eu vou te dar a resposta. E deu a resposta dizendo, nesse caso, como a da nossa irmã, que tem um filho nessas condições, ele nasceu cego, surdo, mas agora vai cortar as pernas. Deve cortar, ele corta. Porque se ele vai ficar com a inteligência ainda salva dentro do corpo, ele vai ter uma opção de falta. Ele tem que aceitar a lei anterior, pela força, se necessária, mas porque ele é teimoso e atrasa. Então a gente vê que a perfeição existe até na hora que você está punindo uma falta. Já disse para mim o seguinte, mas eu nasci cego, tenho culpa? Eu digo, não, você fez isso na vida anterior, agora o resgate tem que ser feito aqui. O céu não foi um lugar inventado por Deus para fazer o mal. Com certeza que não. Como é que a gente pensa isso de Deus? Mas é assim que faz. Tem uma letra B, não tem? Não, tem uma letra A. Aliás, uma letra A. Isso. Não desejam esses espíritos abreviar os seus sofrimentos? Olha agora, vê. Se ele reencarnou, que situação que fez? Desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer de miséria a trabalhar? Pois é, então a explicação é absolutamente clara. Deus, até na sua justiça, ele é absolutamente justo. Então a lei maior que a reencarnação nos mostra que nós somos culpados por tudo aquilo que mal que fazemos. Mesmo quando a nossa ideia não foi tão má, mas a consequência nós temos que recolher. Exato. Atingir a perfeição é muito difícil. Agora, se tirar aquela oportunidade, não me venham falar que Deus é justo. Tirou a ideia da reencarnação, não está mais existindo. Olha, o erro é de interpretação, porque Deus é perfeito. Perfeito. Né? As nossas condenações, muitas vezes, atingem terceiros, etc. Aí isso é outra coisa, mas para que a gente progrida, tem que passar necessariamente pelo resgate de todo o mal que fizeram. Exato. Porque aqui tem uma palavra muito interessante que foi aplicada aqui. Na primeira fase, mas falta-lhes energia bastante para quererem. Por que que falta? Porque ele ainda pensa mal, age mal, com egoísmo e com todas as situações negativas que ele acha que aquilo é bom para ele. Mas, se nós mudarmos o nosso comportamento, nós seremos agraciados com uma ampla visão daquilo que vai nos ocasionar mais à frente para o bem. Por isso que ele diz, falta-lhes energia. Essa energia nós conseguimos onde? Fazendo o bem, claro. Fazendo a caridade. Porque se fazemos a caridade e aquilo aprofunda, nós vamos adquirir elementos que permitem até com a nossa energia espiritual curar a pessoas. Então, certos indivíduos vêm com o poder mediúnico para fazer a mediunidade. Outros não vêm, porque nem todos podem ter essa oportunidade. Na verdade, o próprio Chico conviveu com outros espíritos, foram difíceis, mas não conseguiram permanecer firmes para resgatar o que tinham feito no passado. Porque a primeira coisa, quando você não acredita na reencarnação, é que Deus não é justo. Ninguém toca nesse assunto, porque senão o inferno apaga. E não existe inferno. Não existe uma condenação temporária, infernal eternamente? Não. É incoerente. Exato. É irracional. Mas os homens preferem assim, vamos em frente. Então vamos para a pergunta 996. Isso. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições, como se explica que acham os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade que se encontram, fazendo mal como espírito, afastando-se do bom caminho os homens? Resposta. Assim procedem os de tardio arrependimento. Comenta, Camilo, pelo menos isso. Então, olha lá. Assim procedem os de tardio arrependimento. Veja bem,
Se vocês observarem no livro Redenção, lá tem um personagem chamado Alcione, tá certo? É exatamente isso. Nós temos que nos arrepender para nos retificarmos. Mais cedo nós vamos elevar o nosso padrão vibratório. Mais tarde, esse período, nós estamos fazendo o quê? Marcando passo na nossa evolução espiritual. De forma nenhuma. Se o bem é inerente ao homem e ele está na nossa frente para que nós venhamos a fazê-lo, por que não? Aliás, na outra pergunta diz que nós erramos como não fazemos o bem e também quando nós não fazemos o amor. Não utilizamos o amor e como também nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer para ajudar. Isso é erro, gente. Se você tem condições de ajudar, ajude. Ah, mas eu vou gastar dinheiro. Você está... Existe um estágio na vida das pessoas, Beckbir, que é uma coisa muito curiosa. Ele tem uma noção de que a vida continua, mas ele não tem uma crença totalmente racional. Isso. Uhum. E, nesse sentido, você pode fazer... Olha, li, eu acho maravilhoso, absolutamente racional, não tem nada que ensine o contrário. Mas eu não acredito. Tudo bem, cara, estágio que você está. Mas não tenta mudar os poderes de Deus, não, porque aí você vai quebrar a cara. E vai errar e muito. Vai errar sempre, vai ficar lá eternamente, vai descobrir isso. Uhum. Continua o resto da resposta, Beckmília, por favor. Pode também acontecer que, depois de se haver arrependido, o espírito se deixe arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos que ainda mais atrasados são. Jesus conviveu com eles, inclusive naquela época, mas não se perverteu. Com certeza, porque ele era perfeito. Claro. Mas os espíritos são criados, olha atenção com a resposta lá no princípio, simples, ignorantes, porém destinados à perfeição. Desde quando Deus vai dar uma vida só para ele chegar lá? Exatamente. Com certeza que não. Teremos imensas rapidamente, vidas. dá para você ler a pergunta, eu não sei se dá, vamos para não atrasar, 971, dá? Dá sim. 971. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Olha a resposta, gente. Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Claro, gente. Se nós estamos receptivos ao bem... E se temos que evoluir, é porque somos atrasados. Exatamente. E aí vem a espiritualidade sabendo como eles nos identificam que nós temos a intenção de nos melhorarmos, vem toda ajuda para a gente, gente. Exato. Aliás, Jesus disse o seguinte: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Quem são essas ovelhas? Somos nós. Como é que a gente pega as palavras de Jesus e contesta? Não pode. Pois é. Aqui, e também não quer aquelas pessoas que analisam essa lógica absolutamente racional. Exato. Mas nós temos que fazer um segundo intervalo, pessoal. Tá certo? Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Até já.
Estamos Alô? de volta no programa Enfoque Espírita para mostrar, então, como é que se faz a evolução. Isso acontece, gente, porque é curioso. Há pessoas que não acreditam na reencarnação. Por quê? Porque é irracional. Desaparece tudo. Tudo que desaparece é material. O que você está ensinando é espiritual. Você aceita a parte boa, a outra. O resto da lógica você não quer. Então você pega Deus e coloca. Tem aqui uma opção de coisas aqui no meu conhecimento. Que Deus não foi justo. Claro, você está botando Deus defeitos que ele não tem. Exato. Ensinando coisas que ele não ensina. Então é claro que nessas alturas você se nega até ajudar na sua própria evolução. Vai ficar mais tempo, mas vai chegar lá. Mas com certeza. Vamos Então lá, vamos para 997, seu Gama. 997. Eu vou ler, você Isso. fala agora que eu estou com grande dificuldade aqui para falar, por causa ainda de uma gripe. Vêem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos que deveremos supor mais esclarecidos revelam um endurecimento, um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? Olha, a resposta, pessoal, é fantástico isso. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Olha que coisa interessante. Voltamos justamente ao problema de arrependimento, reparação e expiação. O espírito só evolui, pessoal, em ciência e principalmente pela moral. Continuando, com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como o fazem alguns desgraçados espíritos. A prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Vamos relembrar que na segunda parte de O Livro dos Espíritos, aqui mesmo, na pergunta 564, há o seguinte: haverá espírito que se conserve ocioso, sem fazer nada, parado, que em coisa alguma se ocupem? Sim, com certeza que sim. Então vamos lá. Há, mas esse estado é temporário, que dependendo do desenvolvimento das suas inteligências. Claro que senão ele é encaminhado para reencarnar, na condição muito inferior, e aí ele começa a crescer. Como é que a gente quer imaginar? A pessoa é muito má, mas ouviu que a gente tem que transformar em homens de bem, homens e mulheres de bem, né? Para praticar amor ao próximo. Ele não vai aprender nada disso, vai direto na primeira existência e vai para um céu eterno. Como pode? Não é possível, não é É possível. Né, seu interessante Gama? isso. Mas vamos lá. Então, aqui tem uma observação que foi escrita dessa família, nessa situação. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito. Pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. Eu acho que essa última parte é que tanto contribui para as pessoas que criticam a gente na rua. Como é que o senhor pode acreditar que existe isso? Se eu começar a conversar com a senhora vai abandonar a sua igreja. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Entendeu? Não há necessidade. Apenas não diminua os poderes de Deus, que pode ser que ele desapareça com o planeta hoje mesmo, estando a senhora aí dentro. E não é castigo, tem muitos de nós que estamos arrependidos. Exato. Então, olha, se nós vamos aceitar uma destruição através, por exemplo, de
de um tufão muito poderoso, um movimento de terras, né, de continentes que se afastam, quantas pessoas vão morrer? Mas a vida eterna só existe para o espírito. É possível entender isso? Por isso é tão importante estudar a quarta parte, porque senão a gente se perde. Vamos lá, qual é a pergunta? Agora, 998, seu Gama. 998. Aí é uma coisa importantíssima a gente entender. Olha Exatamente. só. A expiação de quê? Dos erros. Dos erros. É claro, se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Olha a resposta fantástica dos espíritos, que diz o seguinte: a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. Ponto. Não, isso aí é vírgula. É vírgula. Ele diz o seguinte: na vida espiritual, pelos sofrimentos morais, que são muito maiores, inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então aqui é bem claro, começa a sofrer aqui e passa para sofrer no mundo espiritual. Pois é, porque no mundo espiritual ela tenta compor uma realidade que não existe ainda para ela, mas ela pode alcançar. Exato. Então nós não podemos colocar nessa leitura a ideia de Deus, que Deus é aquele que fica sentado num trono, perdoando um, o outro ele não perdoa, aquele ele perdoa, aquele ele teve um sacerdote que chegou perto, perdoou tudo. Mas não pode ser assim. Não é assim. Nenhum sacerdote tem esse poder de perdoar. Nem Jesus tinha o poder, tinha a possibilidade de curar, afastando as doenças dos outros. Afastando porque os outros já sofreu o suficiente. Mas chegar, por exemplo, num local onde existem milhões de pessoas, não vai chegar ali e dizer todas têm que desenvolver agora para poder continuar. Não. Não é possível. Senão ele não seria justo. Pois é, senhor. Aqui tem umas coisas muito interessantes que nós devemos alertar. Vamos lá. Na primeira, a expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas. Foi Deus que deu as provas para você? Impôs? Não. Foi você mesmo, em vidas quando anteriores, estava no plano espiritual e que você sabia que ia reencarnar, foi feito um plano, um compromisso seu, que você passaria por determinadas situações quando encarnado para você se melhorar. Aí a pessoa vem e o que acontece? Ah, mas isso está com dificuldade. Isso eu não pedi. Não pediu, não. Pediu sim, senão você não estaria passando por aquela situação. Olha que interessante. Então, diz assim, mediante as provas que o espírito se acha submetido a ele mesmo, porque foi ele que pediu passar por aquilo para evoluir. Como é igualzinho numa universidade. Se você não pode ir para o segundo ano, se você não fez o primeiro. Não fez o primeiro. Não pode chegar até lá e dizer, eu sou espírito bom, passa tudo isso aí para mim. Não é assim. Pois é. E aí vem os sofrimentos morais. O que é que nos acusa, gente? É a nossa consciência. A nossa consciência nos acusa frequentemente dos nossos erros. Então, Vecmília, você falou aí uma frase, deu ênfase, eu faço questão que dê de novo. Te peço, por favor, leia a frase. O espírito se acha submetido e na vida espiritual, agora na vida espiritual. Então, na vida material, ele passou dificuldades aqui na Terra, isso todo mundo sabe. Agora, isso. Na vida espiritual, pelos sofrimentos morais. Por isso que nós estamos estudando aqui como é que se aplica as leis morais. Porque ela é que pode modificar a situação do Brasil. Virá uma eleição por aí. Nós vamos eleger quem? Julgando problema para os outros, mas também para nós, que estaremos aqui. Sim, não tem a Como é que nós vamos agir? Uhum. Perante a nossa consciência, nós vamos fazer o quê? Não sei. E nem quero comentar aqui, que eu não quero baixar o nível, as condições que nós estamos levando. Isso. Porém, nós só podemos, em sã consciência, admitir que nós só vamos colher o que nós plantamos. Porque não existem juízes nos julgando. Quem nos julgará? A nossa consciência. A nossa consciência.
Não é? Então, é a nossa consciência que é a nossa companheira da qual nós não podemos fugir. Isso. Nunca. Nem encarnado, nem desencarnado. Exato. Né? Uhum. Então, quando eu vejo uma pessoa que desencarnou, sempre que eu estou lá, por causa do ensinamento espírita, eu digo, meu Deus, ele está se encontrando com si mesmo. Porque espera uns dias, acalmou aquele susto, que ele vê que a vida continua, ele agora vai lembrar, reencarnei, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas Deus vai me dar a chance de perdoar. Ou não, vai se revoltar durante meses. Vai marcar passo. Décadas, às vezes. Exatamente. Pois é. Olha só, interessante. Aí alguém pergunta assim, e eu faço uma pergunta aos telespectadores. Quando nós temos sofrimentos morais, qual será a nossa posição como espírito encarnado? De inferioridade, gente. Infelizmente. Porque se nós continuarmos no estágio fazendo mal pelo mal, por simplesmente não gostar da outra pessoa, falar coisas horríveis à outra pessoa, nós estamos nos mantendo ainda num padrão vibratório baixo. Não é isso que Jesus nos pede. Ele não exige e não impõe. Ele pede, evoluí-vos. Ele pede a nossa transformação moral em homens de bem. É difícil? É muito difícil. Deus não faz nada errado. Então, se nós temos leis aí, que até planetas podem bater um no outro, por que não batem? Porque é uma lei de Deus. Uma lei de Deus, e a lei de Deus é perfeita. Com certeza. Então tem milhões e milhões de anos o nosso planeta cumpre onde ele vai, ninguém chega para lhe bater. O que bate é coisa pequena. É até necessário para alimentar a Terra de determinada substância. Mas não é para fazer evoluir. Pois é, seu Gama. Aí nós voltamos lá atrás, exatamente nessa pergunta que nós estamos, 998, nos remete exatamente a pergunta 393, pessoal, que nos diz exatamente sobre o livre-arbítrio, tá? Nós temos que distinguir o bem do mal. Se nós praticamos o mal, é porque ainda somos inferiores, infelizmente. E nós temos que trabalhar muito para que isso possa reverter o nosso quadro evolutivo. Porque quando nós fizermos a nossa passagem, e nós somos assistidos pelos nossos guias, nossos mentores, nossos professores, nós vamos para um padrão vibratório espiritual condizente com a nossa evolução. Mas não tem a menor dúvida disso. E essa pergunta é fundamental, ela é muito grande, a resposta é muito completa. Grande. Mas, evidentemente, Weckmiller, é de uma justiça total. Se eu desencarno, eu não sei o meu passado, mas agora eu fui muito bom nessa vida, ajudei muita gente. Quando eu desencarno, tudo isso tem valor. Uhum. Mas, se ainda restar faltas, dependendo do que fizermos, meu Deus, o resgate é muito pesado. Pois é, seu Gama. Só lembrando lá da pergunta 93, que nós já estamos quase no nosso final, pessoal, diz assim, lá na explicação, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Claro, gente, porque cada vez que nós fazemos melhoras no nosso modo, a nossa elevação espiritual, nós vamos ascender a outros. E o resgate nessas condições é muito mais sério. Exato. Por que, Weckmiller? Porque ele, na condição primitiva, ele não vai para frente. Então ele tem que evoluir. Se ele fez um mal aqui e vai fazer de novo, se não evoluir mais um pouquinho, todo bem que ele fizer, ainda que pequeno, pode restar alguma coisa para ele. Para, com base naquilo, ele receber a ajuda do mundo espiritual. São selvagens, são seres primitivos. Isso. Mas não vão para o inferno, não. Porque a ideia de inferno, a doutrina espírita não adota para ninguém. Mesmo que sejam
assassinos, confessos, etc., ou responsáveis moralmente, como os grandes tiranos que existiram na Terra. Perfeito. Deus é justo, ponto. Então, pessoal, nós estamos no final do nosso programa, tá certo? Lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras às 6 horas e 30 minutos, às quintas-feiras às 0 horas e 30 minutos. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. E lembremos que Chico Xavier deixou-nos uma frase linda, lá onde ele incorporou a última vida para poder ajudar o desenvolvimento da doutrina espírita, e deixou essa frase linda: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Fazer o que então? O bem. Deus é amor. TVC, a TV do Correio da Manhã.